Não é porque algo não dá dinheiro que esse algo não vale a pena ou que ele não seja importante. A gente vive numa realidade hoje onde o critério para que algo seja bom, seja importante, seja valioso, é que ele obrigatoriamente dê algum retorno financeiro. E aí, coisas que a gente costuma fazer, coisas relacionadas às coisas que a gente gosta, aos nossos prazeres, aos nossos interesses, às nossas aspirações, acabam ficando predominantemente sendo vistos a partir desse prisma, que é, se não tem um retorno financeiro, para que eu vou fazer? Qual que é a importância disso? Se não paga meus boletos, para que serve? E aí a gente acaba se tornando aquele tipo de pessoa que se torna mais e mais superficial, onde as relações que a gente vai ter, as pessoas com quem a gente vai conversar, as coisas que a gente vai fazer, e toda a nossa vida ela vai se tornando algo em função de o ter algum retorno financeiro, o ter algum retorno. E aí a ideia aqui não é dizer que fazer dinheiro, ter dinheiro, conseguir dinheiro não é algo importante, porque é fundamental para as nossas vidas, mas que é importante que a gente não confunda as coisas e não viva a vida somente buscando o dinheiro, né, como um cão que corre atrás do próprio rabo. E aí eu começo o vídeo assim justamente porque eu quero falar de um dos temas que acaba sendo visto muito com esses olhos, que é a ideia de cultura. Muitas pessoas pensam nessa ideia de cultura, né, nessa entidade, como se fosse algo eventualmente superficial ou irrelevante, que não faz diferença para uma sociedade, para um país, sendo que, na verdade, a cultura é basicamente o que o mar é para os peixes, a cultura é para a gente. Né? É aquilo que a gente vive, que a gente respira, que a gente transmite uns para os outros, é a nossa língua, é a nossa comunicação, a maneira com que a gente se veste, se porta, se comporta. A realidade repleta de escassez que a gente vive, muitas vezes nos empurra para buscar soluções que são mais imediatas e que tenham soluções de mais curto prazo. Então, aquilo que der dinheiro mais rápido acaba sendo aquilo ao que a gente vai dar mais preferência. E também tem outra forma de pensar isso, que é aquilo que der menos gasto é também aquilo ao que a gente vai dar preferência. Então, aqui a ideia não é só falar sobre os benefícios financeiros que a cultura pode trazer, mas sobretudo sobre toda a série de mudanças que ela pode trazer para a nossa vida enquanto pessoa, enquanto sujeito dentro de uma sociedade. Mas a cultura é muito mais do que isso. É tudo aquilo que a gente cultiva desde muitos e muitos anos, que vai sendo passado de geração para geração, de pessoas para pessoas, que é compartilhado dentro de um grupo de pessoas. E aí dentro desse compartilhamento a gente vai ver o compartilhamento de ideias, de pensamentos, de reflexões, de tradições, de comportamentos, de sentimentos. E um ponto aqui que é muito interessante de perceber é que, portanto, assim, a cultura não é algo que fica isolado e que se encerra dentro de um sujeito só, mas que ela é algo compartilhado, que é algo expansivo, que comporta mais de uma unidade de pessoa. E o ponto central do que eu quero falar é justamente que a cultura é de onde você vai extrair o seu repertório, naquela caixa de ferramentas para a vida que a gente vai levar. A pessoa que se permite acessar outras culturas, transitar entre as culturas, ela consegue ter um leque muito maior de estratégias, de alternativas de como se comportar, de como viver, de como ver a vida, de como interpretar as coisas, muito maior. E não só isso, essa pessoa, ela pode não ter as melhores respostas, mas ela tem uma capacidade muito maior de formular melhores perguntas. E assim, está mais próxima de respostas melhores. Então, uma boa parte do que a gente chama de repertório pessoal, ele vai ser construído dentro de uma cultura específica. E é justamente olhando para qual que é esse repertório que muitas vezes a gente vai identificar a origem de uma pessoa. Ou de onde que ela veio, quais foram suas influências. E é justamente essa ampliação, nessa maneira de ver essa realidade, que vai permitir ela também a perceber que existem maneiras diferentes de se resolver diferentes problemas. E que não é só a maneira dela que está correta. E outro benefício dessa exploração cultural é que isso permite a gente a ser mais humilde e a ser menos arrogante.
no sentido de achar que aquilo que gira ao nosso entorno, né, de que aquelas coisas que a gente sabe, as coisas que a gente aprendeu, que o nosso grupinho, ele é o melhor de todos. Então, você acessar outras culturas, você estourar um pouco sua bolha, a explorar um pouco mais do mundo além daquilo que o seu grupinho de pessoas aprova, isso te permite desenvolver novas visões, novas perspectivas sobre a realidade que você vive. E tem um benefício essencial disso, que é, ao invés de você acabar se motivando predominantemente pelo que as pessoas ao seu redor se interessam, pelo que o seu grupinho se interessa, quando você amplia essa visão da realidade, das coisas, quando você acessa outras culturas, você acaba identificando com mais clareza aquilo que te interessa. Aquelas coisas que te trazem prazer, aquelas coisas que te trazem realização. Então, viajar para um lugar diferente, falar um idioma estrangeiro, conhecer uma nova culinária, conhecer pessoas novas, conhecer pessoas que pensam diferente, falar com pessoas que discutem de assuntos diferentes, que leem coisas diferentes, conhecer o mundo que vai além da sua bolha, isso pode transformar você como pessoa e te trazer um repertório muito maior. Você ir a um show, um concerto, um museu, um teatro, fazer coisas que estão fora da sua realidade. Então, acessar todos esses elementos culturais, né, como muitos outros, isso te possibilita romper barreiras internalizadas daquilo que você conhece. E principalmente romper barreiras internalizadas daquilo que você pensa que você é. Então, através da cultura, a gente consegue ter uma percepção muito maior e muito mais expandida do que a gente significa enquanto pessoa, enquanto sujeito, enquanto identidade. E aí, meus chapas? Para quem não me conhece, meu nome é Júlio e sejam bem-vindos ao Linguerdade. Nesse canal aqui a gente vai discutir sobre aprendizado de línguas, sobre cultura, sobre viajar para outros países, viajar para outros lugares e por que não também falar de psicologia e de neurociência. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!